Bom, amigos, boa noite. Vamos lá. O nosso tema de hoje como o Jorge já disse, convivência com Jesus. E aí, antes de entrar no tema, especificamente, a gente vai lá na pergunta 132 dos Espíritos, e que diz assim: qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? E responde os Espíritos: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as necessidades da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outrofia a encarnação, onde pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E aí os companheiros devem estar perguntando: o que isso tem a ver com convivência com Jesus? Quem foi que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus, certo? Então, quando a gente segue o caminho, a verdade e a vida, nós estamos objetivando o quê? Nós estamos querendo o quê? Crescermos moralmente, certo? Então, esta pergunta, essa resposta não tem tudo a ver com o nosso tema? Convivência com Jesus? Para nós evoluirmos moralmente, nós não temos que conviver com Jesus? E por que Jesus? E aí, a gente lembra uma outra pergunta. Segundo o nosso amigo Ricardo, a 625, que onde Kardec pergunta: qual o ser mais perfeito que Deus pôs na Terra para servir de exemplo a nós homens? E os Espíritos respondem, simples e curtamente: Jesus. Então, assim, se nós quisermos evoluir, se nós quisermos crescer moralmente, temos que conviver, temos que seguir a quem? O nosso Mestre, Jesus. Então, dito isto, aí a gente vai para uma parte mais técnica, mais ortográfica, mais gramática, O que quer dizer conviver? Porque convivência com Jesus, o que a gente entende e o que a gente entende é o que esta palavra significa. Vamos lá. Conviver. Viver em proximidade. Ter convivência, ter intimidade, viver com outrem. E quem foi que disse a frase eu e o Pai somos um? Foi o Jorge? Foi o Tony? Foi Jesus, E aí, por que ele disse isso? Guardando as devidas proporções, um outro grande vulto da história da humanidade também disse: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Quem foi que disse isso? Paulo de Tarso, E aí, por que ele disse isso? Porque ele já tinha tanta convivência com as verdades que o Cristo trouxe, ele já tinha tanta intimidade com esses ensinos, que ele já podia dizer: já não sou eu, Paulo, que está vivendo. Eu estou vivendo de acordo com os ensinos do Mestre. Então, já não sou eu quem vive, e sim o Mestre que vive em mim. Eu estou convivendo, eu estou em intimidade quase plena com ele. Já o Mestre, ele tinha intimidade, ele tem intimidade plena com o nosso Pai. Por isso que ele diz: eu e o Pai somos um. E daí que se origina tanta dificuldade, Deus e Jesus é a mesma coisa, Mas a gente sabe que Deus é Deus e Jesus é Jesus. E aí, dado esses esclarecimentos, a gente faz uma pequena pergunta que vai nos fazer refletir.
Como está a nossa relação com a vida? Como nós estamos encarando a nossa vida? Já que conviver é viver com. Como nós estamos encarando, como nós estamos vivenciando a nossa vida? Felizes, tranquilos, satisfeitos, insatisfeitos, infelizes, incrédulos? Como está a nossa vivência íntima com a vida? A gente vai dar alguns segundos para a gente pensar um pouco. Será que eu estou feliz com o que eu tenho à minha volta? Se eu não estou, o que eu posso fazer? Ou o que eu estou fazendo para melhorar? E se eu estou feliz, satisfeito com a minha vida, eu estou dividindo isso com alguém? Eu estou distribuindo essa felicidade para aqueles que estão à minha volta? E como está a minha relação com Jesus? Eu conheço uma pessoa que, num dado momento de sua vida, aliás, uma não, eu já tive o prazer de conhecer algumas pessoas que, em instantes de muita dor, de muita dificuldade, disseram que estavam de mal com Deus. E, consequentemente, de mal com a vida, de mal com Jesus. Nós estamos assim? Se estamos assim, por que estamos nessa situação? Já paramos para pensar o que nós podemos mudar? O que nós podemos fazer para transformar essa situação, esse sentimento? E alguém pode perguntar, mas o que isso tem a ver com convivência com Jesus? Tudo a ver. Se eu estou de mal comigo mesmo, se eu estou infeliz com a criação, com os ensinos que o Mestre nos trouxe, eu não posso estar convivendo bem com o Espírito mais perfeito que já pisou aqui na Terra. Um Espírito que veio com a missão de ser nosso exemplo maior de amor. E aí, se eu não estou feliz com isso, eu estou convivendo bem com o Mestre? Não. E o que eu estou fazendo para transformar isso? E aí, a gente lembra, um tempo atrás, que a gente fez um estudo que é conviver, ter intimidade. E o que é ter intimidade? É conhecer bem a pessoa, conhecer bem o outro, conhecer bem um grupo. A gente, com certeza, tem uma ou mais pessoas que basta a gente olhar que a gente sabe o que aquela pessoa está pensando. A gente já sabe qual é... Quando a gente está em um grupo de amigos ou qualquer um grupo social, alguém emite uma opinião. A gente, só em olhar para essa pessoa com a qual nós temos intimidade, a gente já sabe se aquela pessoa concorda ou não com aquilo. Se aquela pessoa gostou ou não daquela opinião. Uma coisa que eu faço muito, quando eu faço algumas brincadeiras, eu olho para a minha esposa. Dependendo do olhar dela, eu já sei se ela gostou ou não e se vamos ter que conversar sobre isso depois, Ela não fala nada, ela só olha, eu vejo o olhar e aí tento rapidamente mudar o assunto, mudar o ponto daquela conversa, porque eu sei que em casa depois eu vou ter problemas, como agora, quando ela disse, não dê exemplo de mim, eu acabei de dar exemplo em que ela está envolvida, então em casa vamos ter uma conversa. E a nossa vivência com o Mestre? Estamos convivendo com o Mestre? Estamos trabalhando para sermos íntimos dele? Sim? Não? Talvez? Tentamos, mas não conseguimos? Ou nem tentamos?
E aí, para nos auxiliar, tem um livro de Edivaldo Titano de Ângeles, que é Luz nas Trevas. Tem um capítulo que o título é exatamente Convivência com Jesus. E a gente vai trazer alguns trechos dele para cá. Começa assim a mensagem. Dizes que é quase impossível manter a mente em clima de equilíbrio em face das irritações aberrantes para o prazer e o consequente desgaste existencial no qual se encontra a sociedade contemporânea. Nós estamos constantemente nos queixando que é impossível mantermos um clima de equilíbrio mediante tantos convites que a vida nos apresenta, né? Quem aqui consegue ficar em paz quando pega o jornal e escuta, aliás, quando vê o jornal e escuta que uma criança foi brutalmente assassinada? Qual o nosso primeiro impulso? É o de justiça com as próprias mãos, né? Infelizmente, nós ainda estamos nesse clima. Aí, depois a gente para e pensa, eu, como cristão, não deveria estar tendo esse tipo de pensamento, né? Eu estou mentindo? Ou alguém pensa diferente disso? Ou alguém já no primeiro impulso já faz uma prece pelos companheiros que estão envoltos naquela situação? Sabia que a Lúcia ia dizer. Vai lá, Lúcia. Mas eu sabia que nada é por acaso. Nada é por acaso. Né? Então, aquele tiro não foi por acaso. É o caso que aconteceu ontem hoje, né? Não sei quantas pessoas não estavam no meio lá. E é só muito fácil, né? Estão muito gratos. Poderá ser orar por aquele espírito aí, né? Eu, pelo menos, vejo a reforma, tudo. Agora, eu oro. Eu também oro, mas eu primeiro penso uma coisa não positiva. Aí depois eu lembro, poxa, Tony, você é espírita, você é cristão, você não pode pensar isso logo de primeira. Mas assim, só para a gente poder seguir. É normal, não é natural. É normal, é compreensível que nós tenhamos esse primeiro impulso ainda muito negativo. Nós somos perfeitos? Não. Quem lembra de Paulo? Ou melhor, Pedro, um dos principais discípulos do Mestre. O que ele fez quando foram prender Jesus? Puxou a espada e agrediu um dos soldados que estavam indo prender o mestre. O homem que andava lado a lado com o mestre, vivenciava, convivia fisicamente com o mestre, num instante de intranquilidade, de invigilância, cometeu um ato brutal de violência. Tanto que o mestre falou, Pedro, guarda a tua espada. E aí o próprio mestre foi lá e furou a orelha daquele rapaz. Se Pedro, que estava ali, lado a lado com o mestre, e detalhe, Jesus escolheu a dedo os seus discípulos, porque entre aqueles que estavam ali, eram os que tinham mais condições de compreender a mensagem e depois continuar com a sua divulgação. Então, naquele momento, Pedro, João, Tiago, André, todos estavam numa condição evolutiva superior à nossa hoje, né? Não muito, talvez, mas estavam acima. E aí, mesmo assim, Pedro cometeu aquele ato. E entre outros, né? Quando ele diz para o mestre que, mestre, você está achando que eu sou uma criança? De que eu vou negar você?
Aí Jesus fala: Pedro, ainda hoje você vai perceber que o homem é mais ignorante do que mal. E o que Pedro faz quando é abordado pelas pessoas que o questionavam se ele conhecia o mestre? Negou. Um homem que agrediu um soldado romano para defender o mestre, quando foi questionado se conhecia, se andava com ele, por medo, disse que não. Nem sei quem é essa pessoa. Então, assim, alguém que andava ali do lado, convivia, dividia a mesa, fez isso. Então, assim, nós que estamos ainda caminhando, é compreensível que a gente ainda tenha alguns pensamentos, né, que não sejam tão positivos, mas devemos nos conformar com isso. Ah, tem que pegar, matar mesmo, espancar, bater. Não. Se a gente já consegue, pelo menos, manter só no pensamento, já é um grande avanço. Agora, nós temos que trabalhar para nem pensar, né? Tem situações de que eu até falo assim: poxa, fulano, eu acho que a gente não deveria estar pensando isso. Olha o campo vibratório que estamos entrando. Mas tem momentos que eu esqueço disso e penso uma coisa mais negativa. É compreensível. Não é normal, é compreensível. Nós temos que trabalhar para mudarmos isso. E aí, seguindo Joana, em toda parte, as paixões subalternas explodem com vigor, levando os indivíduos a comportamentos inexplicáveis, não fosse o baixo nível emocional em que se encontram. Aumentam voluptuosamente a violência, o sexismo, sempre exaltado e disputado como artigo de uso exaustivo e devorador. Já paramos para pensar de que o nosso primeiro impulso ainda é o de ser agressivo, em gestos, verbos ou pensamentos. A gente costuma usar essa desculpa: nós somos latinos, temos o sangue quente, ou então não temos sangue de barata. O que é isso que ainda grita em nós? É o nosso orgulho. Qual foi o conselho que o mestre nos deu? Se alguém lhe atingir a face, ofereça outra. Isso quer dizer que se alguém me der um tapa na cara, eu deva aqui, bate aqui, também? Não. É eu pegar aquilo, controlar o meu impulso, tentar controlar os meus sentimentos para não dar vazão a essa minha parte ainda bem grotesca, bem grosseira, bem rude. É fácil? A gente sabe que não. Mas, se nós quisermos, nós venceremos isso. Mas o que os outros vão achar de mim? Vão achar que eu sou um fraco, que eu sou um... Como dizem aí fora, que eu sou um idiota? Com o que eu devo me preocupar? Com o pensamento daqueles que estão no mesmo nível evolutivo que eu, ou até mais baixo, ou com o pensamento de Deus, com o pensamento do Mestre. É aquela velha máxima, né? E a gente deve se importar com o que a nossa mãe pensa ou com o que os nossos colegas de rua irão pensar. E aí, guardando as devidas proporções, a gente leva a isso. Vamos nos importar com que aqueles que estão à nossa volta, às vezes mais abaixo do que nós em questão de evolução, pensam, ou a gente vai se preocupar com o que Jesus está pensando sobre nós naquele momento, né? E aí, seguindo. Em toda parte, as paixões subalternas explodem com vigor, levando os indivíduos a comportamentos inexplicáveis. Nós estamos
constantemente ligados numa voltagem de 220, né? Quando a gente poderia parar um pouco e pensar melhor no que estamos fazendo, né? E aí, isso faz com que a gente gaste energia de forma desnecessária. Um exemplo, quando a gente sofre algum tipo de violência e a gente fica buscando, fica matutando formas de se vingar daquela pessoa que nos agrediu, olha o tempo que a gente está perdendo, gastando uma energia desnecessária, tentando se vingar daquela pessoa ou daquelas pessoas que nos magoaram. Eu não poderia usar esse tempo de forma mais produtiva, de forma mais útil, de forma mais caridosa, de modo mais benevolente. Mas eu fico um tempão, às vezes a gente perde noites de sono, remoendo aquele sentimento, daquela situação, e vou ter que me vingar daquela pessoa. Aquela pessoa vai ter que me pagar pelo que ela me fez. A gente volta a que Espírito Deus nos ofereceu como exemplo para a nossa caminhada? Jesus. Quantas humilhações Jesus passou enquanto estava encarnado? Muitas. E o que ele fez do alto da cruz? Ele criticou alguém? Ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E por que ele foi espancado, foi machucado, foi brutalmente violentado e ainda pediu para que o Pai perdoasse a todos que estavam ali? Por que a gente fica se remoendo por coisas mais tolas? Alguém nos enfia uma coroa de espinho na testa? Ah, mas Jesus era perfeito. Ok. Nós não queremos crescer? Nós não queremos evoluir? Então temos que começar a conviver com Ele, a ter intimidade com as lições que Ele trouxe. Basta eu vir aqui no centro, falar bonito, falar tranquilo, falar manso, e lá na rua ser um tirano, ser uma pessoa estúpida. Aqui eu falo tudo tranquilo. Irmãos, boa noite, que a paz do Mestre esteja conosco. E lá no primeiro estresse eu já grito, eu já berro. Aqui alguém pisa no meu pé, a gente, não, que isso, irmão? Poxa, eu que errei, eu botei o pé no seu caminho. Lá na rua, tá cego? Né? A gente tem que começar a tentar ter intimidade com as lições que o Mestre nos trouxe. Pode falar. A gente podia usar matalho, né? Isso de usar, usa matalho. Situações difíceis que está na vida, se encontra, de repente, aí o que fazer? Fazer isso ou fazer aquilo? Eu pensar, isso é isso, mas eu estou aqui para aprender. O que a gente faria nessa hora? Eu acho que a gente chegaria menos, né? Talvez, eu acho que sim. Você tocou num ponto bem interessante, que são os atalhos. A gente já ouviu aquela frase de que a natureza não dá saltos. A gente já ouviu isso direto. E o que é um atalho? É um salto. Quando a gente vê alguns filmes ou lê alguns livros, quando os personagens pegam um atalho, eles se dão bem. Geralmente se dão mal, né? E aí aquele atalho, aquele dito atalho, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Temos um caminho para seguir. Quando a gente busca qualquer outra situação, qualquer outra via, estamos cometendo erros, estamos nos desviando do caminho que Deus trilhou para nós. Por isso que o atalho, geralmente, ele mais atrapalha
Lembrei agora de uma série, não sei se os amigos viam ou viram, Eu, a Patroa e as Crianças. É um episódio onde eles estão indo visitar, acho que o Grand Canyon, né? E aí o pai, é o Michael Kyle, eu conheço o atalho e pego uma estrada, pego uma via secundária. Rodam, começa a levar muito mais tempo do que eles iriam levar pela estrada principal, e a esposa fica, Michael, vamos voltar, pegou o caminho errado, mas ele no seu orgulho, ele não volta, até que acaba entrando numa situação não muito legal, e depois tem que voltar tudo de novo para voltar pela estrada principal. Os atalhos geralmente são assim, né? Se a gente seguir os preceitos divinos, a gente não vai precisar de atalho. Se a gente andar de acordo com as leis de Deus, não iremos precisar de atalho. Com certeza, Jesus não precisou de nenhum atalho. Então, por que nós vamos querer ser diferentes, né? As ambições de luxo e da extravagância atingem índices de quase loucura no exibicionismo virtual, no qual os fenômenos da vaidade alcançam o requinte da ausência de pudícia e privacidade. Expõe-se o real e o fantasioso com naturalidade, chegando-se à extravagância em detrimento do equilíbrio e da sensatez. A tecnologia que tantos benefícios tem ensejado a cultura social torna-se objeto de projeção pessoal e de inveja para os menos favorecidos. E aí, a gente, quando lê esse trecho, né, que é mais um trecho do capítulo Convivência com Jesus, não pôde deixar de lembrar das redes sociais, dos celulares, onde a gente está cada vez mais dependente desses aparelhos e dessas mídias, né? E as pessoas se expõem, começam a botar coisas do seu dia a dia, começa a dar chaves de como por onde ela passa, por onde ela vai, de como é o seu dia, dando brecha para que pessoas mal intencionadas comecem a tomar conta da sua vida. A gente começa a se expor de forma desnecessária, né? Usando uma tecnologia que tem esse benefício. Alguém aqui já ouviu falar das cirurgias remotas? Quantas pessoas têm sido operadas com o uso dessa tecnologia? Fica um médico lá numa outra cidade ou em outro país, orientando ou até operando via máquina, via um robô, um corpo que está em outro local, né? Como essa tecnologia nos auxiliou no tempo da pandemia? A gente pôde trabalhar, pôde conversar, pôde manter os estudos, manter os cultos em seus templos, mas a gente, ao invés de usar para o bem, começa a confundir as coisas, começa a desvirtuar essas invenções que seriam para o nosso benefício, né? E aí, chegando-se à extravagância em detrimento do equilíbrio e da sensatez. Quanto tempo nós perdemos acompanhando a vida de pessoas que não nos vão trazer nada de útil para a nossa caminhada? Conheço uma pessoa que um dia desse estava assim, vendo uma rede social, e ela foi e disse: agora vou descobrir quem é a mãe do terceiro filho de um tal jogador, né? O que importa para a gente quantos filhos tem esse jogador?
Quem é a mãe do primeiro, do segundo, do terceiro filho? Né? O que isso vai agregar para a nossa caminhada? Em contrapartida, temos grandes canais nessas redes que falam sobre Jesus, que falam sobre o bem, que nos trazem campanhas maravilhosas, mas a gente ainda prefere aquelas que nos satisfaçam em nossos desejos mais íntimos, mais profundos, que às vezes nós queremos esconder de nós mesmos, mas quando a gente vê o vídeo, escuta algum som, opa, isso me agrada, e a gente fica ali vendo, né? Então, assim, o que nós estamos buscando? Quais aspectos da nossa vida nós estamos valorizando? Será que estamos adoecendo como sociedade? Será que estamos adoecendo como seres espirituais? Que nós nunca podemos esquecer que nós somos o quê? Espíritos imortais. Estamos neste planeta para o quê? Crescermos moralmente. Nossas escolhas é que vão dizer se nós iremos crescer mais depressa ou mais lentamente. O que nós estamos buscando? Será que estamos adoecendo? E aí Joana tem mais um texto que fala assim: enfermidades físicas e distúrbios psicológicos mesclam-se nos seres humanos e os empurram, por falta de estrutura moral, a situações deploráveis. Tudo poderia ser resolvido de maneira simples e exitosa, caso tivesse lugar nos comportamentos maior vigilância ao egoísmo e ao orgulho. Essas chagas purulentas que ainda predominam em a natureza humana. E a gente lembra de uma questão, daquela que eu falei de que eu lembro, a 909, que diz assim: pode o homem, por sua própria vontade, vencer as suas dificuldades? E os Espíritos dizem: sim, pode, bastando para isso um pequeno esforço. Mas com poucos dentre vocês se esforçam, né? Se a gente, é o que Joana diz aqui, tudo poderia ser resolvido de maneira simples. Só a gente ficar atento ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. É fácil? É muito fácil. Mas nós queremos que seja fácil. Quando Jesus disse para o jovem: vá, vende tudo o que tens e me segue, o que aquele jovem quis fazer? Primeiro ele pensou: poxa, vender tudo o que eu tenho para seguir essa pessoa, por mais que eu saiba que ele é um espírito de grande evolução, eu ainda prefiro ficar com a minha riqueza. E o jovem foi e nunca mais procurou Jesus. Se ele decidisse ficar atento ao seu orgulho, ao seu egoísmo, ele teria seguido o mestre. E nós? Nós estamos buscando ter intimidade, conviver com esses ensinos que o mestre nos trouxe, que ele nos exemplificou. A gente ainda prefere seguir no caminho mais difícil, no caminho que vai nos trazer mais dores, né? E com isso tudo, o que acontece a nós? A gente acaba ficando doente. Quantos distúrbios nós temos conhecido atualmente, distúrbios e transtornos psicológicos, que têm a sua origem no espírito? Os cientistas, os psiquiatras, psicólogos vão dizer que tem origem na mente, no cérebro. Mas nós espíritas sabemos que isso tudo tem origem onde? No espírito. Que aí vai transmitir ao corpo, o corpo vai traduzir essas dificuldades nessas diversas formas de transtornos mentais que temos tido hoje em dia. Depressão, síndrome do pânico,
transtorno do espectro autista, ansiedade, que tem uma sigla, TEA, né? Tá, né? E vários outros que, com o tempo, nós que fomos crianças na década de 80 e alguns adultos que foram há mais tempo, diríamos, isso é muita frescura. Do meu tempo eu não tinha isso. Mas estamos progredindo, estamos evoluindo como sociedade ao ponto de começar a perceber essas dificuldades, né? Então, nem tudo está perdido. E aí, Joana nos traz mais uma ajuda, que é assim: se fossem adotadas as propostas de Jesus, poder-se-ia viver em saudável ambiente de paz. E aí a gente pergunta aos amigos: quais eram essas propostas que o Mestre nos trouxe para a gente viver nesse ambiente de paz? O que foi que ele disse para aqueles que perguntavam a ele qual o maior mandamento? Amar ao próximo e amar a Deus. Essas eram as propostas do Mestre. Amar ao próximo e amar a Deus. Nós estamos amando o nosso próximo? Nós estamos amando a Deus? Nós estamos nos amando? Que para a gente poder amar o outro, a gente tem que entender o que é o amor. E se a gente não se ama, não é ser egoísta, é se amar. Se a gente não se ama, como que a gente vai conseguir amar outra pessoa? Se a gente não se valoriza, se a gente não se respeita, a gente não vai conseguir respeitar o outro. Quando o outro emite uma opinião diferente da nossa, nós ouvimos com respeito ou a gente já critica dizendo que ele não sabe nada, que ele é um inútil, que não tem direito à fala? É uma coisa bem simples, mas se a gente não respeita o próximo, nós temos condições de amá-lo? Não. E se a gente não consegue amar quem está à nossa volta fisicamente, vamos conseguir amar a Deus? Vamos conseguir amar ao Mestre? Quando ele diz: quando fizer qualquer ato de caridade para aqueles mais necessitados, é a mim que estarão fazendo esse ato. Quando a gente comete qualquer ato de violência, qualquer ato de agressão a algum companheiro, é o Mestre que nós estamos agredindo também. E aí estamos trabalhando para conviver com o Mestre, para ter intimidade com os seus ensinos, com tudo que ele trouxe. Nós, como espíritas, nós, como cristãos, estamos trabalhando para isso? Não estou aqui chamando a atenção de ninguém, não. Eu estou trazendo para que nós, e nisso eu me incluo também, para que nós reflitamos nisso. O que nós, como espíritas, século XXI, depois de tanto tempo que o Mestre esteve aqui, o que nós estamos fazendo com tudo que ele nos trouxe? Por quanto tempo ainda nós iremos combater, nós iremos evitar ter contato, ter intimidade com aquele ser maravilhoso? E aí, a Joana, ela primeiro traz um monte de situações nesse texto, onde ela expõe como que a gente ainda precisa caminhar muito para conviver com o Mestre. E mais para o final, ela procura trazer conselhos para que a gente possa se aproximar dele. E aqui tem procura experimentar, viver um pouco mais de Jesus. Acalma as ansiedades do prazer por um pouco
e silencia o desespero que urge soluções perversas para as situações mais complexas e tormentosas. Pensa nele, Jesus, e na sua vida, na filosofia que propôs. Traze-o para conviver no lar, no teu dia a dia, em tuas emoções e pensamentos. Familiariza-te com os seus ensinamentos, incorporando-os às tuas atividades. Foi o que o nosso companheiro disse, né? Temos que trazer Jesus para o nosso dia, né? E aí a gente vai começar a ter contato com esses ensinos, com essas emoções positivas, né? Culto no lar é uma boa chance para a gente começar a trazer para a nossa casa essas lições, né? Vir ao centro, ouvir com atenção, participar de grupos de estudos, mas depois tentar levar isso para a nossa vida. Vir aqui, ouvir e depois esquecer, do que adianta? Muito pouco. Mas se a gente se esforçar de vir, ouvir e depois praticar, fica um pouco mais fácil, né? E aí, quem é que lembra de Zaqueu? O cobrador de impostos que queria convidar Jesus para ir para sua casa, mas não sabia como fazê-lo. E quando soube que Jesus ia passar em uma estrada, ele correu, subiu numa árvore para ao menos tentar vê-lo. Lembra desse caso? Aí Jesus passa e o que ele fala quando passa exatamente sob a árvore onde estava Zaqueu? Zaqueu, desce daí, pois hoje vou pernoitar em sua casa. Não foi isso? E Joana, ela acaba o texto trazendo esta passagem. Imagina o que aconteceu a Zaqueu em família naquela noite em que ele dormiu no seu ninho doméstico. Quais teriam sido os temas tão extraordinários que modificaram completamente a existência do detestado cobrador de impostos? Qual a psicosfera que permaneceu naquele lar após a saída dele, que fez um homem infeliz dedicar-se no fim da vida ao ministério do amor e da caridade? A sua existência nunca mais foi a mesma. E, até hoje, a semelhança daquele homem infelizado pede para que ele te visite, que passe uma noite em sua casa. E aí, esse é o convite que Joana traz para a gente, e eu, na minha humilde condição, trago para todos nós também. Que nós possamos convidar o Mestre para que ele passe ao menos uma noite em nossos lares, né? Porque ele mesmo diz: aqueles que se reunirem em meu nome estarão bem. E imagine quando a gente convidar ele para ficar em nosso lar. Quando a gente convida algum amigo nosso, o que nós fazemos? Preparamos a casa, limpamos tudo, compramos alimentos, compramos coisas que agradem aquele companheiro, aquela companheira, não é isso? Agora, vamos imaginar Jesus. Como nós poderemos preparar a nossa casa para recebê-lo? E aí, nesse ponto, não é apenas a casa física, não. A nossa casa mental. A nós mesmos. Vamos limpar a nossa casa. Vamos tentar limpar nossos espíritos das coisas que nos atrapalham no dia a dia. Vamos tentar limpar tudo para convidá-lo a entrar em nossa casa. Para aí sim começarmos a trilhar caminhos melhores, caminhos mais felizes. Qual a psicosfera que permaneceu naquele lar após a saída dele? Como a gente fica quando a gente sai desta casa ou sai do passe? Ficamos melhores, ficamos mais tranquilos, mais leves, correto? Agora, imaginemos, fazemos disso um exercício diário, convivendo com o Mestre diariamente. Como vai ser essa nossa psicosfera? Vamos ser muito mais leves e muito mais tranquilos. Imaginemos Chico. Como Chico passava por todas as dificuldades.
E foram muitas. Ah, mas Tony, Chico era o Chico. Ok. Eu sou Tony, a Andréia é a Andréia, o Jorge é o Jorge, Natália é a Natália. Cada um de nós está em um nível evolutivo. Cada um de nós vai perceber como vai se sentir melhor em conviver, em buscar essa intimidade com o Mestre. Nunca ficaremos iguais, porque somos diferentes. Estamos em estágios diferentes, mas com certeza ficaremos mais felizes se buscarmos essa convivência com Jesus diariamente, se buscarmos a todo momento ter intimidade com o que Ele nos trouxe. Temos muito que caminhar, temos muito que exercitar, isso todos nós, eu, vocês, quem está ouvindo agora, quem vai ouvir daqui a alguns dias, algumas horas, mas basta que nós queiramos. É um exercício diário que temos que fazer. Para isso, basta que nós queiramos dar o primeiro passo. A convivência com Jesus só vai nos trazer felicidade. Num primeiro momento, por estarmos enfrentando os nossos próprios sentimentos mais negativos, mais duros, vamos ter que travar uma pequena batalha, mas ao fim o prêmio será maravilhoso. Amigos, boa noite, obrigado pelas vibrações, obrigado pela paciência. Espero que essa reflexão possa nos ajudar na nossa caminhada durante os dias que vêm e por nossa encarnação. Boa noite a todos.